Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a gente só possa agradecer, né? Porque a gente sempre tem a mania de se queixar, de pedir, né? Mas a gente tem que agradecer também. Porque Deus é tão bom com a gente, né? Nos dá tantas coisas. E às vezes a gente acha que ainda não tá bom, né? Mas se a gente for olhar para trás, né? Ver quantas pessoas estão precisando muito mais que a gente, né? Então, eu vou ler uma mensagem pequenininha que eu vi aqui, que eu achei bem legal, né? E fala sobre a felicidade, que é o que todo mundo procura. Então aqui diz, busque a felicidade. Não viva meio feliz, meio infeliz, pasmado, indeciso, procurando apenas o desejo material, o prazer, a segurança do dinheiro. Essas coisas atrapalham e não levam você à alegria pura. Descubra a força divina que está gravada dentro de você. A voz de Deus o chama. A sua ânsia de busca e de encontro precisa ser satisfeita. Caminhe por novas veredas. O esforço contínuo e sincero retifica o espírito e o coloca na senda da felicidade. Ou seja, a gente tem que lutar sempre, né? Mas não só pelos bens materiais. A parte espiritual também é muito importante, né? Porque a gente sabe que mesmo que a gente consiga tudo aquilo que a gente gostaria aqui na parte material, quando a gente partir daqui, né, voltar para a nossa terra de origem, a gente não vai levar nada, né, de material. Então é isso que a gente tem que lutar mais, né, pela parte espiritual, pela nossa paz. Que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui juntos na companhia do nosso querido Mestre Jesus. Esses benfeitores amigos que aqui estão também, né? Que os nossos olhos carnais não veem, né? Mas nós sentimos todo esse abraço, todo esse acolhimento. E é muito importante a gente sempre que entramos nessa casa ou qualquer outra casa de oração, procurarmos de alguma forma desconectar o nosso pensamento de qualquer tipo de preocupação, né? De aflição, de angústia, porque esses ambientes normalmente que são preparados pela espiritualidade são ambientes justamente preparados para que nós possamos receber o alimento da nossa alma, aquilo que nós carecemos, tanto através da palavra educativa, né, que nos oferece o Evangelho, como principalmente as energias que são manipuladas pelos benfeitores, para que a gente possa realmente assimilar tudo isso. E quando nós temos o nosso pensamento muito conectados com aquilo que está nos preocupando, a aflição que nós trazemos, a enfermidade, a dificuldade de relacionamento, vamos deixar temporariamente lá fora e abrir verdadeiramente o nosso coração para que nesse momento a espiritualidade possa fazer esse exame íntimo no nosso coração e ver de verdade de que maneira eles podem nos ajudar. Então nós fazemos a nossa parte e os médicos da espiritualidade fazem a parte deles. Porque cada vez que nós estamos aqui, não só vocês que vêm ouvir o Evangelho, eu também que estou em atividade, a Lenita, todos nós estamos em tratamento, né? A cada dia, a cada tarefa, a cada trabalho, é uma oportunidade de recolher uma essência que nós necessitamos, quer seja ela uma essência energética, quer seja ela uma energia educativa. Então, de alguma forma, a gente está se alimentando disso e todos nós precisamos, todos nós carecemos. Mas eu também gosto muito de sempre falar isso para as pessoas. Você não chega a essa casa ou qualquer outra casa que tem um movimento cristão, você não chega como necessitado, mas acima de tudo como colaborador também. Porque embora a gente traga ao nosso coração necessitado de algumas coisas, sempre nós temos algo a oferecer e a espiritualidade também recolhe isso. As nossas energias melhores, canaliza tudo isso e leva aos corações aflitos que muitas vezes estão distantes daqui. Quantas pessoas às vezes estão nesse momento passando por momentos muito difíceis, né? E não sabem onde recorrer, não sabe como resolver, não sabe que caminho tomar.
né? Então essas almas, de alguma forma, são socorridas pela espiritualidade. Claro, de acordo com o merecimento de cada um e a busca, mas esse trabalho é muito intenso. Então muitas vezes nós chegamos a essa casa ou qualquer outra casa e nós vemos esse ambiente meio quieto, né? Poucas pessoas, e nós não temos essa capacidade de sentir no nosso coração muitas vezes toda essa movimentação que é grande, é bem intensa. Então, refletindo sobre isso, né? Buscando essa linha de raciocínio, hoje nós gostaríamos de falar de uma coisa que os nossos olhos não veem, mas que tem um poder muito grande. Isso já foi comprovado em mais de uma vez, até milhares de vezes. Vários acontecimentos no mundo nos revelam que realmente existe uma força, né, que nós não enxergamos, mas que movimenta tudo no universo. Então hoje nós gostaríamos de falar sobre a oração e a renovação. Vamos pegar como base da nossa reflexão isso, oração e renovação. A oração é uma coisa muito interessante, porque se nós não acreditarmos nela, né, fica difícil você fazer uma conversa com alguém, você ter um diálogo ou uma conversa com alguém que você não está vendo. Mas a oração é exatamente isso. E é tão interessante que muitas vezes as pessoas não acreditam na oração, mas utiliza-se, por exemplo, do celular para conversar com um amigo que está às vezes em um país distante. E você não faz isso, né? Olha que mágica, não é verdade? Você com um aparelhinho totalmente desconectado do fio, né? Você está ali em tempo real conversando com um amigo ou uma amiga, uma pessoa que você gosta, que está, por exemplo, no Japão, em tempo real. Como será que essa mágica acontece, né? A ciência consegue provar isso para a gente. A tecnologia já nos ensinou como é que funciona isso, né? Essas ondas, né, que transmitem os dados, né, faz com que a sua voz chegue lá do outro lado do planeta. Olha que interessante, quer dizer, nós acreditamos nisso. E por que não acreditamos no poder da oração, né? Será que o nosso sentimento, aquilo que nós carregamos no coração, as nossas palavras, impregnada numa rogativa, né, envolvida numa rogativa ao nosso Pai Criador, por que nós temos dúvida que essa rogativa vai chegar aonde tem que chegar? De maneira nenhuma, ela chega, sempre chega, nós não podemos duvidar disso. E toda a fé contida no seu coração, do entendimento dessa verdade e da funcionalidade dessa ferramenta, porque a oração é uma ferramenta disponível no planeta, em qualquer região do universo, que Deus se utiliza para fazer a comunicação com seus filhos, né? Então, tenha isso em mente, aquilo que você carrega no seu coração, esse sentimento, através de uma rogativa, de uma oração, ela vai atingir o seu ponto, né? Pode ser que você vai fazer uma oração e vai desejar a resposta imediata. Isso não acontece. Muitas vezes a resposta não chega naquele momento, naquele instante, às vezes demora um pouco para vir a resposta, porque nem sempre nós estamos adequadamente preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Mas a oração, ela é sempre eficaz, sempre muito eficaz, né? Se houver dúvida do seu coração, essa eficácia vai ser quebrada, né? Se você tiver dúvida que você vai pegar o seu aparelho e conseguir conversar com um amigo que você ama lá do outro lado do planeta, no Japão, isso não vai acontecer. Então é a nossa mente que faz essa conexão. Então ter essa fé íntima, né, de que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está colocando para o universo, para a espiritualidade, para o nosso Pai Criador, surta efeito, né? Nem sempre, às vezes, da maneira que nós queremos, mas da maneira que nós precisamos. Então a oração, ela tem uma força muito grande, que a humanidade ainda não descobriu, que a humanidade ainda tem dificuldade de entender. E aliando essa oração com a nossa necessidade, o nosso trabalho e o nosso empenho para a renovação, nós podemos mudar tudo, absolutamente tudo em nossa vida, em nossa realidade, né? Quando eu falo em nossa realidade, em torno de você, tudo aquilo que acontece em torno de ti está exatamente conectado com a sua mente, o seu coração, o seu sentimento. E a oração e a renovação é esse elo que liga essa possibilidade que nós temos de mudar tudo,
de mudar tudo. Isso já foi comprovado cientificamente, o poder que nós temos da oração, tanto positivo, do nosso pensamento, tanto positivo como negativo, né? Existem várias experiências feitas que constataram realmente que o nosso pensamento, ele tem um poder gigante, e a nossa oração é isso, né? E à medida que nós desenvolvemos esse sentimento, essa capacidade de orar, de fazer essa rogativa ao alto, de conversar com a espiritualidade e unir isso à oportunidade que nós temos de transformar, de renovar, e aí nós temos uma ferramenta perfeita nas mãos para fazer toda a mudança que nós precisamos. A única coisa, o único elo que liga essas duas coisas é isso que nós estamos falando, é a fé, é a confiança, é a confiança. Eu me recordo de uma história muito simples, né, que fala sobre esse poder da fé. Num lugar muito inóspito, né, no Brasil, lá no Nordeste, uma menina vivia numa região muito distante, numa casinha muito pequenina, um casebre, ela e a mãezinha dela enferma. Uma menina de 12, 13 anos, ajoelhada diante do leito da mãe e fazendo a única coisa que ela tinha, porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições de comprar o medicamento que a mãe precisava, e a mãe totalmente enferma. Então ela, através desse poder maravilhoso que tinha no coração dela, da fé, a confiança absoluta no alto, ela ajoelha diante do leito da mãe, junta-se as mãos e ora fervorosamente para que o Senhor, de alguma forma, mandasse algum tipo de recurso para que ela pudesse salvar a mãe, para que ela pudesse ajudar. Nisso, um coronel, um cavalo, examinando as suas terras, passou diante da janela daquela pequena casa e viu a menina ajoelhada diante do leito da mãe. Ele ficou curioso, embora não fosse muito sensível, mas ele ficou curioso com relação àquilo. Desceu do animal e adentrou a casa e perguntou para a menina: o que você faz? Ela falou: Senhor, a minha mãe está muito enferma e eu estou orando a Deus para que Ele de alguma forma me ajude a salvar a minha mãe. Ah, deixa de besteira, menina, esse negócio de oração não resolve, não funciona, o que resolve é a nossa ação. Ele pôs a mão no bolso, tirou o dinheiro, entregou nas mãos da menina e falou: vai comprar o medicamento para a sua mãe e ver se você consegue salvá-la. E montou novamente no animal, deu volta, e quando passou diante da janela, a menina novamente ajoelhou-se, colocou as mãos e começou a orar. Mas eu não falei para você ir comprar um medicamento para sua mãe? Para com essa coisa de oração, isso não vai te resolver absolutamente nada. Não, Senhor, é que eu estou somente agradecendo ao meu Deus por ter te enviado e dado a mim o recurso que eu precisava para salvar a minha mãe. Percebe? É uma historinha muito simples, mas que ilustra para todos nós o poder da oração, né? É verdade isso. À medida que você ora fervorosamente diante de qualquer situação difícil, porque qual de nós já nos tivemos diante de uma situação absolutamente complexa, né? Alguma coisa que envolveu a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, algum momento da nossa vida que nós estávamos perdidos. Porque somos seres humanos, não é vergonhoso você falar: eu me perdi em algum momento da minha vida, eu cometi um ato que eu não deveria ter feito, eu fiz alguma coisa que eu prejudiquei alguém. É absolutamente normal isso, dentro da nossa característica humana. Então, pode acontecer em qualquer momento, qualquer situação desse tipo, mas quando nós nos apegamos verdadeiramente a essa fé e oramos a Deus, pedimos a Ele que nos dê lucidez, que nos dê esclarecimento para que a gente possa sair daquela situação ou para que a gente possa de alguma forma buscar os caminhos, para buscar o recurso para resolver essa ou aquela questão, eu não tenho dúvida que isso acontece, né? Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos trabalhar um pouco mais isso, porque os benfeitores espirituais, eles trabalham dessa forma. Neste momento, eles estão aqui se movimentando, mas pode ser que eles vão se deparar com alguma situação complexa que eles não saibam ali naquele instante como resolver. E o que eles fazem? Automaticamente, nós vemos isso nos livros que nos ensinam a esse respeito. Automaticamente, naquele momento, eles conectam o seu pensamento com um mentor mais elevado, um ser que tem uma capacidade maior, e automaticamente o recurso chega, instantaneamente, né?
Então, é trabalhado assim. A nossa capacidade de conexão com o alto, com o universo, com toda essa movimentação espiritual, ela é constante, pode ser, mas nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, né? Para que a gente possa realmente solucionar os problemas que a vida tem imposto a cada um de nós. Então nós estamos falando de uma questão muito importante da nossa vida, a oração. E também nos ensina a espiritualidade que a oração, né, está contido nessa palavra a ação. Nós não podemos simplesmente ajoelhar, né, ficar eternamente ajoelhados e orando para que a espiritualidade faça absolutamente tudo para nós. Não. A oração é esse instrumento maravilhoso que nós podemos nos conectar com a espiritualidade, mas como na palavra dela tem a palavra ação, também necessita do nosso trabalho, também necessita da nossa dedicação. A menina da nossa história, ela ajoelhou, fervorosamente ela orou e o recurso chegou. Mas o que ela precisou fazer depois? Pegar o recurso e ir em busca do medicamento para a mãe e ministrar esse medicamento. E é a ação. Então, gente, é muito importante, né? A oração ela tem que estar unida ao nosso propósito de agir, de fazer, de transformar, de renovar. Por isso é importante nós refletirmos sobre a oração e a renovação, que todos nós estamos a caminho disso. Quando nós fomos depositados aqui nesse planeta, né, foi nos dado a oportunidade do nascimento, foi colocado na nossa consciência, você vai lá para você poder aprender, para você melhorar, para você se renovar. Não é verdade? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da nossa estada aqui. Então, oração e renovação é o que nós precisamos ter em mente, em sentimento, constantemente. Ah, mas a minha vida é muito difícil. Muitas coisas acontecem todos os dias. Sim, às vezes não é só na sua vida. Eu posso te dizer com toda certeza, não é. Todas as pessoas que vivem sobre o planeta são automaticamente, constantemente provadas. Você vive dias de felicidades, de alegria, mas logo chega uma provação, logo chega um desafio, né? Então esses dias de alegria, de felicidade é para você se fortalecer, é para você se encher de energia, mas o Senhor não falta com a lição. Ele é um educador divino, ele sempre vai trazer para você algum tipo de prova, algum tipo de dificuldade, de desafio, para você aprimorar o seu espírito, para você desenvolver a sua capacidade de ter paciência, tolerância, de você ter discernimento. Isso é muito importante, né? Diante de um momento desafiador, o que nós precisamos ter? Discernimento. O que o Senhor está querendo dizer a mim? O que o Senhor está querendo que eu aprenda diante dessa situação difícil? Mas aí, quando nós colocamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o que nós fazemos? Nós nos rebelamos. Eu sou tão bom, por que o Senhor está me provando assim? Isso é um castigo, né? Aí as pessoas já começam a pensar assim, percebe? Isso quebra essa conexão da espiritualidade com você. Aí quando nós aceitamos aquele problema, aquela dificuldade e nos nutrimos dessa possibilidade, dessa oportunidade que nós temos de exercer essa ferramenta, né, da oração e da renovação, aí sim, aí nós conseguimos fazer com que aquele desafio se torne de verdade uma grandiosa lição. Quem aqui já passou por um problema grande sabe, depois que você sai do problema, você começa a refletir, você fala, nossa, eu estou mais fortalecido, né? Eu estou mais encorajado, eu sei que agora eu sou mais forte diante desses desafios, dessas dificuldades. Então todos nós somos aqui na Terra bombardeados por esses movimentos que de alguma forma nós chamamos de dor, de sofrimento, né, de desafio, mas que tudo isso representa uma grandiosa lição, Então, gente, essa conversa nossa dessa manhã de domingo é para que a gente possa realmente se fortalecer diante desse mundo caótico, dessas coisas que estão por aí acontecendo a todo instante, é muito rápido, né? Você vai dormir e no outro dia tem uma notícia que você não esperava, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo está se transformando, tudo está se modificando. Então nós precisamos nos fortalecer.
Nós precisamos trazer para dentro de nós esse entendimento, essa compreensão, que essas ferramentas que Deus nos ofereceu é o suficiente para que a gente seja forte diante desse mundo dificultoso, né? Desses instantes avassaladores que a Terra está passando. No íntimo de cada um, porque cada um reage de uma maneira diferente, né? Cada um sabe interpretar aquilo que está vendo, que está percebendo de maneira diferente. Mas se nós tivermos realmente essa grandeza no nosso íntimo, de saber serenar, refletir, né? Naquele momento de meditação, você fecha os olhos e você fala: Senhor, me ensina a utilizar esse momento, me ajuda a utilizar esse momento difícil para que ele se transforme para a minha vida, para o meu espírito, para a minha alma, como lição. Então, qual de nós fazemos isso? Infelizmente, às vezes, a gente percebe as pessoas tão desequilibradas que não conseguem fazer isso. A única saída, que é uma fuga, é a revolta, né? É a revolta. A pessoa tem notícia ali de um diagnóstico médico e ela, em vez dela fazer essa conexão com o alto, né? Falar: Senhor, me ajude a encontrar diante desse desafio uma lição. O que ela faz? Ela se rebela. Porque é uma fuga do espírito dela, ela se sente fraca, então ela automaticamente ela fala: não, eu não quero isso para mim, né? Esse é um caos que está acontecendo na minha vida. Então faz daquele momento um momento desesperador, e aí com certeza o recurso não chega, porque nós quebramos esse elo. É como aquela ligação que você está fazendo para o seu amigo lá no Oriente e alguma coisa interfere no meio. É exatamente essa falta de fé, essa falta de confiança. Então, meus amigos, não percamos a fé. Tenhamos no nosso coração esperança. Dias de muita turbulência virão, mas sejamos nós fortes e sabendo que Deus, em sua infinita bondade, está oferecendo a toda a humanidade a oportunidade de aprender nesse instante. Quer seja na intimidade do seu lar, do seu coração, da sua vida, ou quer seja no coletivo, todos nós estamos sendo testados. E essa lição ela tem que ser colocada em prática, né? Então, se tiver difícil demais, vá no seu canto, lá no seu lugar sossegado, feche os seus olhos, procura respirar profundamente, sinta o seu coração pulsar, a vida abundante que você tem, esse dom que Deus deu a cada um de nós, né? E procura fazer essa conexão e peça a Ele, né? Que dê para você lucidez, entendimento, compreensão, para que você possa levar adiante a sua vida da melhor forma possível, sem agredir os outros corações, mas acima de tudo aproveitando aqueles instantes para poder melhorar a sua conduta, para melhorar a sua vida. Então, gente, é isso que nós precisamos fazer. Os momentos desesperadores não nos traz solução, né? Muito pelo contrário, quando nós estamos excessivamente desesperados de qualquer situação difícil, é como se a nossa visão se obscurecesse. A gente não consegue encontrar os caminhos. Então é necessário ter o equilíbrio, né? E o equilíbrio, a disciplina, ela vai fazer esse intercâmbio para que a gente consiga utilizar essas duas ferramentas, oração e utilizarmos da oração para fazer a renovação necessária no nosso coração. Eu tenho conversado, eu sempre falo para vocês, porque é verdade mesmo. Eu tenho meu telefone ali, né, no centro, né, na placa, tenho o meu telefone da minha esposa. A gente tem um relacionamento maior com as pessoas, porque muita gente às vezes não tem a coragem de entrar aqui, né, para assistir um culto, para se conectar com Deus, porque não sabe exatamente como fazer isso. Então eles preferem muitas vezes pegar o telefone, ir lá no WhatsApp, fazer perguntas, conversar com a gente, e a gente atende as pessoas com maior alegria, porque a tarefa nossa é essa, né? É essa. E eu vejo às vezes as pessoas conversam com a gente e falam dos seus problemas, das suas dificuldades, que está passando em si. Falar: minha vida há muitos anos é só sofrimento, é só dor, é enfermidade, quando não é uma coisa é outra. E você começa ali, não querendo esmiuçar a vida da pessoa, claro que não, mas querendo de alguma forma encontrar um meio de auxiliar, né? E a pessoa acaba falando, né, que na verdade o pensamento dela é sempre assim, ela acha que a vida é muito cruel, né? Que as coisas acontecem, não deveria acontecer. E aí a gente que tem um pouco de entendimento, a gente começa a entender que na verdade a própria pessoa está atraindo coisas negativas para ela.
Porque se ela tivesse uma ação diferente, a vida começaria a responder de maneira diferente. É assim, a espiritualidade tem nos ensinado. A própria física quântica, né, que a ciência agora tá falando bastante por aí, fala disso, né, dessa ação e reação, desse movimento. Então a nossa mente, ela busca situações difíceis. Basta uma coisa muito pequena que aconteça no seio da sua casa, se você não tiver equilíbrio, daqui a pouco está todo mundo nervoso. Todo mundo agitado, um descontando no outro, não é assim? Eu já passei por isso, eu venho de família grande, eu já assisti isso, eu já participei disso, né? Mas à medida que você vai avançando, vai aprendendo, você percebe, não, diante de um momento difícil tem que ter equilíbrio, disciplina, porque se nós não tivermos isso, é como se tivesse uma fagulha ali de fogo, né, de incandescente, e você, em vez de apagar aquilo, você lança um combustível em cima, aquilo explode. Né? Então é assim, acontece no seio da nossa família, às vezes acontece no trabalho. Quantas vezes eu já trabalhei em empresas grandes de São Paulo, em departamentos, eu já vi isso, uma questão pequena, daqui a pouco a sessão toda está polvorosa, está todo mundo nervoso. Então, gente, percebe? É o equilíbrio, é a disciplina, é a calma, diante de qualquer situação, Se a gente pegar e ir de carona nas emoções, a gente está perdido, né? Chegou a emoção, se você quiser revidar naquele instante, aí acabou. Então, o que nos recomenda a espiritualidade é isso: tenha paciência, tenha calma, se utilize dessa oração, né? Porque nós temos essa ação, na maioria das vezes não, somos seres humanos ainda aprendendo essa questão. E ali no seio da nossa casa, quando acontecem essas coisas, o que nós fazemos, né? Nós inflamamos ainda mais. Então, o certo, o correto seria nos conectarmos com Deus. Senhor, permita que esse problema seja resolvido da melhor forma possível. Nos dê equilíbrio, sabedoria, para que a gente possa juntos, em família, resolver essa questão. E aí o ambiente se ilumina. No dia seguinte está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, se abraçando, tomando café da manhã, falando cordialmente bom dia um para o outro. É assim, gente, é assim. Percebe o quanto Deus é tão amoroso no coração de todos nós? Percebe como Deus é tão misericordioso? Porque Ele nos dá essa oportunidade, né, de estarmos aqui nesse recinto e receber uma palavra que é simples, muito simples, mas que é de grande valia para a nossa caminhada. Né? Quer seja para nós que estamos aqui, ou os nossos irmãos internautas, aonde tiverem, essa palavra simples, ela é de grande valia, para que nós possamos manter a rédea da nossa vida, para que nós possamos manter o controle, pelo menos da nossa caminhada aqui na Terra, porque do resto nós não temos controle, né? Nós não temos controle daquilo que vai acontecer daqui a pouco, não temos, mas podemos ter controle da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, e para isso é necessário que a gente faça um pouco mais, que a gente execute um pouco mais essa ferramenta maravilhosa, a gente coloque em serviço isso. A oração é tão importante que o Cristo, no Sermão da Montanha, para aquelas pessoas que estavam ali diante dele, ensinou como orar, né? Lembra do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? É isso, ele ensinou a humanidade como elevar o seu pensamento ao Pai e pedir, não tenha medo de pedir. Pode ser que eu não mereça, tudo bem, mas peça a si mesmo, né? Porque isso demonstra do nosso coração humildade, né? A espiritualidade está percebendo, não, ele está realmente se posicionando numa situação humilde. É importante a gente ter isso, né? Agora, essa humildade não é física, não é exterior, mas uma humildade de coração, sabendo que somos ainda criaturas pequenas, que estamos em evolução e que precisamos nos utilizarmos da oração para fazer essa conexão com os nossos irmãos mais sábios, os nossos irmãos maiores, né? Para que eles possam de alguma forma nos ajudar. Então, gente, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender na nossa jornada. Espero que essa conversa, que essa reflexão tenha ajudado o teu coração, que naquele momento que pode acontecer a qualquer instante, né? A vida é cheia de possibilidades.
A vida é cheia de possibilidades. Nunca perca isso em mente. Não tire isso da sua mente. Porque é verdade. A vida ela é tão dinâmica que ela é cheia de possibilidades. Então você está saudável. Amanhã você pode amanhecer com uma gripe. Amanhã você pode amanhecer com uma doença qualquer. Amanhã você pode ter mais saúde ainda. Pode ser que hoje você esteja muito triste, pessimista, angustiado. Mas daqui a pouco você vai sair daqui vai se deparar com alguma coisa que vai mexer com seu coração e vai te dar um estado de felicidade, de alegria extrema. Tudo é possível em nossa vida, né? Mas não esqueça que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo contribui para o bem, como nos dizia Jesus, né? Como nos dizia Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele escreveu: tudo contribui para o bem. Embora muitas vezes a gente faz uma análise equivocada das coisas, né? A gente percebe, nossa, tudo que está acontecendo é o caos, é terrível. Aparentemente sim, né? Mas a essência daquilo vai fazer com que surja o bem. O André Luiz, ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia assim: o mal é o bem mal interpretado. É verdade. Quantas vezes nós caímos no erro? Quantas vezes nós fazemos alguma coisa errada, mas quando nós percebemos o erro, corrigimos, aquilo faz com que a gente se fortaleça de uma forma tão grande, e aí a gente pensa, nossa, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Percebe? Então existe uma sabedoria muito grande nessa frase, né? O mal é o bem mal interpretado. Então que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa viver com alegria, com esperança, sabendo que tudo aquilo que virá é para o nosso bem, e nos utilizemos um pouco mais dessa ferramenta, né, da oração, para que haja de verdade em nosso coração a renovação necessária. Um ótimo, excelente domingo a todos vocês, aos nossos amigos internautas, que Jesus acolha o nosso coração de bênçãos, que nós possamos ter muita lucidez diante desses momentos, para que possamos tirar o melhor proveito que a vida possa de alguma forma nos oferecer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E assim, mais uma vez, cheios de gratidão, vamos imaginar e também estamos colaborando com as nossas melhores vibrações a favor de todos os nossos irmãos sofredores, para que eles possam se reequilibrar e consigam ver uma saída em meio das suas dificuldades, e possam ter a certeza de que Deus, nosso Pai, está auxiliando para o equilíbrio geral. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram em locais de guerras, de conflitos, para que possa se restabelecer a luz, o perdão, a justiça, a tolerância, o respeito e tudo isso que é tão importante para a convivência do ser humano. Vibremos a saúde para os nossos irmãos enfermos, para que eles obtenham o dom da cura, do reequilíbrio do corpo e do espírito. Vibremos pelas pessoas que amamos, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, nossos idosos, enfim, todos aqueles que realmente necessitam de um amparo maior. E vibremos também pela nossa cidade, nossos vizinhos, nossa casa, para que haja sempre entendimento, harmonia, o perdão que é tão importante, que a gente possa sempre estar com o coração voltado para o alto,
para as coisas boas, benéficas, para que tudo possa fluir com alegria, com otimismo, com facilidade em nossos corações. Que assim seja. Neste momento luminoso, onde a nossa alma é abraçada por esse sentimento de paz que emana do coração generoso e amigo do nosso querido Mestre Jesus. Pétalas orvalhadas de luz que caem do alto, se desfazendo ao tocar os nossos corpos, deixando em nosso coração, em nosso ser, aquele sentimento de alegria e principalmente de gratidão. E nós dizemos mais uma vez, num tom de melodia: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos oferece neste momento. Obrigado, Senhor, pela vida, pela alegria que nos envolve, pela paz a que nos convida e pelo amor que nos comove, pelos amigos que nos ensina, pela dor que nos desperta, pela sublime luz divina e pela mensagem que nos alerta, pelo distanciamento do mal, pelo evangelho de luz. Obrigado, nosso querido amigo e irmão, mensageiro divino, Mestre Jesus. Assim seja.